Os 21 personagens mais fortes da segunda geração de Loquisme. Tirei do fundo do meu top, eu não sei se é de Loquisme. Eu acredito que seja de Loquisme. Pode ser que seja do universo. King, né? Pode ser. É, pode ser que seja do universo no geral. Esse aqui é o Cego, mas com visão, lá da música do Como que é? Canta um pedacinho pra nós ver. Cego, mas com visão de vingança. Monstro copiador, monstro copiador. Nananana, esqueci. Mas é ele, né? Isso aí. O cabelinho de Light Yagami que ele tem. Nossa, ele parece muito Kira, né, véi? Olhando agora... Ele é bonitinho. Caralho, parece muito Kira. Enfim, de qual canal que é? Cara, peraí que eu não consigo ver. Ué, vou ter que pausar, calma aí. É do canal Quimera Nerd, vou até me inscrever aqui no canal dele. Patrocinado pelo Nil. Muito obrigado, Nil, pelo patrocínio, mano. Agradeço de coração, fechou? É isso, vambora. 20 principais membros da segunda geração de Loquisme, do mais fraco ao mais forte. Mas antes da gente ir pra essa lista, deixa aquele likezinho, dá aquela inscrição pra gente bater 2k aqui no canal. Se esse canal bater 2k, galera, eu vou ficar feliz pra caramba, vocês não tem ideia. Já vai ajudando, já vai se inscrevendo, já vai deixando aquele likezinho. Cara, eu queria muito jogar Cuphead, mano, mas é muito difícil. Mas eu queria jogar com a Flávia, que é mais legal. A gente tem. Vamos jogar. Eu tenho família na Steam, um amigo meu tem. A lista aqui é bem grandinha. Ô, coisa e em boa. 21º lugar nós temos ela, Miro, a rainha dos 2 segundos. A Miro fica na posição de mais fraca da segunda geração por 2 razões. A primeira e mais óbvia, falta imensa de feitos, tá? A Miro, mulher? ela não tem tantos feitos assim. Eu não esperava. Já que a Miro ela é especialista em judô, ela Mulher? Nossa. Eita porra. Não, eu não tava esperando mulher aqui, Caralho. Eu não tô falando nem de ser avantajada, porque isso aí não parece ser peito. Tipo assim, peito. Isso aí parece aquele peito de pessoa que treina. Mulher que treina, sabe? Não. Você não acha? Não. Eu acho que é. Não é, tá muito embaixo pra ser peito de mulher que treina. É? Você tem que entender a anatomia dos peitos. Quando é um peito pesadão, assim, peito de gordura, mais pra baixo, tá caidinho. Ah, é que eu não fico olhando mulheres por aí, eu não sei muito sobre, desculpa. Ah, você nunca me olhou, né? Quando é um peito de pessoa que treina... Mulher distorce tudo mesmo, né, irmão? Músculo. Eu falando aqui que, nossa, eu não vejo mulheres por aí. É mentira dele. É mentira Acabei de dele. falar que eu sou fiel, honesto. Ah, mas eu E não ela já quero. distorceu. VG Bitches! Ô, louco, pega a minha água, por favor. Calma Oi, aí, do nada, eu vi calma que o agora. VG tá Ai, aqui. para, vou até me comportar, tá falando Sou de peito. fã de você. Gente. Que isso? Ai, que vergonha, que ódio. Salve, VG, tudo bem? Não, Mulher tô é sem foda. tô sem reação, não sei o que Ele falar. ficando com vergonha. A gente tentando fingir que é normal, eu tendo uma conversa esquisita, né? Enfim. Caraca. Oi? É oi que a gente fala? Eu não sei. Até não sei nem beber água mais. Faz tempo que a gente não escuta VG, né? Temos que voltar. Onde tá o VG? No YouTube. No YouTube, pô. Enfim, oi. Salve. Não sei nem o que falar. Salve, Dos 2 muito segundos obrigado. por jogar os personagens no chão Não, extremamente tá rápido. bom. E vencer eles. O que a gente tá falando? Eu nem lembro. Perfeito. Só que essa fama dela só funcionou com figurantes. A gente não viu a Miro realmente lutando contra personagens assim muito fortes dentro do universo de Loquisme usando essa habilidade. Nos capítulos mais atuais ela tentou fazer isso com um cara um pouco maior e ela nem. E também em comparação com as outras mulheres da obra, eu acredito que a Miro ela é a que menos tem potencial, é a mais fraca. Em 20º lugar é ela, a Crystal Choi. A Crystal Quanto Choi mulher? fica nessa posição por uma única razão em específico. Falta Normalmente de nunca Mas tem tudo mulher. nas Eu acredito que categorias ela baixas, tem né? muito mais potencial. Porque, primeiro, ela tem os É o 2 prota corpos, aí? assim como o Park Hyun-suk. E também, ela foi treinada pelo próprio Jong-un. Inclusive, ela treina com o Jong-un há muito mais Isso que é tempo, foda, até a mesmo gente que o não próprio conhece Park esse cara. Hyun-suk. Ou seja, rapaziada, o potencial da Crystal Choi é gigante. Só que como ela não tem demonstrações práticas do que ela realmente é capaz de fazer, ela acabou ficando nessa posição. Pessoalmente, eu acredito que no decorrer da obra, essa posição dela vai mudar com toda certeza. Só que como a falta de efeitos da Crystal é bem grande, então em comparação aos outros personagens, pra mim ela fica nessa posição. Mesmo acreditando que o potencial dela é bem maior. E em 19º lugar, nós temos o Lieberman. O Lieberman é um dos principais membros do Big Deal, a gangue do Jimyung, que faz parte dos 4 grandes grupos. O caso do Lieberman é bem semelhante ao caso dos personagens anteriores. É uma falta de efeito extremamente grande e ele também não tem nenhum tipo de indício de que ele realmente pode ficar mais forte. Por exemplo, na posição anterior da Crystal, eu mencionei que ela fica nessa posição, porém,
ela tem um potencial gigantesco por ser treinada pelo Jong-un e também por ter um corpo perfeito, assim como o Park Hyun-suk. Já o Lieberman, eu acredito que ele não tem tanto potencial assim. Porém, as coisas podem mudar, porque agora ele aparentemente pode estar sendo treinado por um membro da geração 0. Então, a próxima a gente vai ver. Talvez a gente tenha mais feitos do Lieberman aí. Ele fica em questão na frente da Crystal Choi simplesmente por ter mais presença. Ele participou mais, ele participou da batalha da terceira filial do clube da Então, por um pouquinho mais de presença e por esse arco de treinamento dele sendo mostrado, talvez a gente tenha mais feitos dele. Ele fica na frente da Crystal Choi, mas sinceramente, até eu acredito que a Crystal Choi tem mais habilidade do que ele. E em 18º lugar, nós não temos um personagem, mas nós temos uma dupla de personagens. Os irmãos do Ji Chang. Irmãos ou alunos? Eu não sei se eu tô me lembrando direito. Vocês me corrijam aí nos comentários. Curiosidade. Mas eu falei isso aqui, mas vou repetir. Cara, tá patrocinado o Lokisme, literalmente o primeiro episódio do anime pra gente ver. E tá próximo. E tá muito próximo, tipo assim... Talvez a gente até veja antes, porque é só um EP. Eu acho que... Então, eu pensei em fazer isso também. Só que só tá um EP, mas eu vi muita gente falando mal do anime, né? Então... Comparado ao... Falaram que o começo de Manhwa. Lokisme é muito diferente. Até acho que no Manhwa deve ser assim também, mas é uma pegada totalmente diferente pra bullying, né? Aí tem eles cantando e tal. Mas eu acho interessante talvez ver o anime e se alguém quiser patrocinar o Manhwa, daí já começa a partir de onde tá o anime, né? Não precisa patrocinar todo o começo. Porque assim, pelo que falaram, cara, eu tô com zero vontade de ver o anime, comparado ao Manhwa. O Manhwa parece muito melhor. Os irmãos do Ji Chang, eles praticamente apareceram nas férias do Park Hyun-suk pra lá do capítulo 400 e tanto, logo após o arco de captura do Big Jill. E eles demonstraram habilidades bem fortes, inclusive algumas até semelhantes ao do Ji Chang, embora em um nível bem inferior. Eles vão ficar nessa posição porque eles já foram derrotados, derrotados por outros personagens que nem estariam no top 10 dessa lista. Então, eu acho que essa posição é ótima. Se tivesse cabelo azul, outro laranja, outro vermelho, até... Mesmo depois de todos esses capítulos de Lokisme, ele ainda é um personagem bastante enigmático. Já que simplesmente o cara não fala. Mas o que a gente sabe é que o J.O. ele tem habilidades de luta incrivelmente excepcionais. A começar pelo domínio da arte marcial Sistema, que é muito popular no universo de Lokisme. E ele também domina uma outra arte marcial envolvendo armas. Melhor dizendo, como se fossem dois bastões, um em cada mão. Eu não me lembro o nome dela, mas é uma arte marcial bem peculiar. Inclusive, parece uma pistola grandona. Que ele derrotou um dos irmãos do Ji Chang. Essa arte marcial do J.O. é tão potente que ele teve que colocar um capacete na cabeça de um pra dos ele, irmãos Hanaru, do Ji de Chang, novo. pra não matar ele de tão poderosa mais que é essa arte marcial. De tão habilidoso que ele é usando ela, na verdade. O J.O., na verdade, mesmo aprendendo artes marciais, ele não é um grande lutador. A única coisa que motiva o J.O. a fazer alguma ação envolvendo lutas e artes marciais é só quando o segundo corpo do Park Hyun-suk tá em perigo. Já que a gente sabe que ele meio que tem um... Cara, até hoje eu não entendi essa desgraça de dois corpos, mano. Eu preciso de uma ajuda. O verdadeiro potencial do J.O. realmente na mãozinha, não assim. sabe. Porque não foi mostrado, a gente não sabe se ele pode ter um power-up ou não. Que tipo de habilidade ele talvez tenha guardado em segredo. Por que ele tampa os olhos com o cabelo. Enfim, tem muita coisa em segredo. Então, pelo pouco que a gente sabe dele, eu acho que essa é uma boa posição pra ele no ranking da segunda geração. E o 16º personagem da nossa lista é o Xiaolong. Em determinado momento da história, o Xiaolong ele já foi até mesmo comparado ao Jong-un. Mas depois... Esse cara aqui me lembrou o carinha lá de Roto Fight lá. Eu ia falar isso. Mas é só por causa do cabelo. Esse cabelinho grande. É que se bem que o lá, agora ele cortou o cabelo, né? Ele cortou o cabelo e ficou feio. Ele ficou feio. A gente percebeu que não era realmente tudo isso. Era mais boatos do que realmente verdade. Até porque ele foi derrotado pelo Park Hyun-suk com uma facilidade tremenda. Além de também o personagem tá no hype em Roto Fight, hein? Então, fica aqui a posição do Xiaolong. E em 15º lugar, nós temos o Jim Young. Essa posição pro Jim Young, se a gente for avaliar de que o Jim Young é filho de toda a descendência que ele tem, essa posição pro Jim Young é bastante baixa. Mas infelizmente não tem o que fazer, né? O Jim Young ele não tem grandes feitos, ele não tem grandes obras, não tem grandes habilidades. E isso só piora mais quando a gente lembra que ele é filho do cara mais forte da obra. Só que ele já derrotou alguns caras, como o Xiaolong, ele já quebrou a cara do Xiaolong, que eu mencionei agora há pouco. Além de também já ter alguns pequenos feitos de força contra alguns personagens conseguindo aguentar algum tempo no combate. Mas fora isso, cara, o Jim Young não tem um estilo de luta, não tem uma arte marcial especializada, não tem assim um grande ápice. Só que a gente sabe que ele é filho do Kim Caprion e ainda tem Rato, me tira uma dúvida. Qual que é o nível de força em Lokisme? Só pra eu ter uma noção, porque assim, eu sei que, exemplo, lá de Baki, vou dar um exemplo, Baki, o Yujiro parou um terremoto com um soco. Ah, tá. Eu quero saber qual foi o maior feito já feito. De força. De força bruta. Pra eu ter uma noção.
Como eu falei, o Yujiro parou um terremoto com o soco. Terremoto? É, terremoto. Então eu quero saber basicamente de Loquismo. O ápice da força. O ápice da força bruta de alguém ali. O que a Tipo- pessoa já fez? Assim, o máximo, pra eu ter uma noçãozinha. Desculpa, Mas mas fora spoiler. isso, rapaziada. Ah, mesmo- ele mesmo que seja mostrou spoiler, não tem grandes problema. coisas. Ele nem entrou no top 10, só pra vocês terem uma noção. E em 14º lugar, a gente tem o Seoseong. Essa posição do Seoseong pode ser bem confusa, levando em consideração o que aconteceu no último arco. Já que nele, o Jim Young e o Seoseong lutaram, e o Jim Young meio que venceu o Seoseong. Aí você pode estar se perguntando, então por que ele tá na frente e o Jim Young tá atrás? Eu decidi colocar o Seoseong na frente do Jim Young por uma razão bem simples. Primeiro, na luta que eles tiveram, o Seoseong, ele demonstrou uma superioridade durante toda a luta inteira. E sem contar também que o Jim Young, ele tem meio que uma habilidade herdada por ele Esse é ser filho olho do aí. Kinkapron, que é tipo uma superação, uma força extra lá e tudo mais, que eu não engoli, né? É o poder da famoso motivação, né? protagonismo do poder tirado do e ele simplesmente venceu o Seoseong com um soco usando essa habilidade, entre muitas aspas, e conseguiu derrotar o Seoseong. Eu não consegui engolir isso, sem contar também que se essa habilidade do Jim Young realmente for algo tão forte assim, ele não tem controle nenhum sobre ela. Então é o mesmo que nada. Além do que o potencial do personagem Seoseong de Roto também Fight é que gigante aparece por no toda a Disney? superioridade que o Seoseong mostrou na luta. Até o Jim Young tirar o poder da bunda. Tem o... Eu ainda- Não tem o pai do... O pai do Taihun. Do Taihun? O pai do Taihun é de Menajekin, né? Mas às vezes ele te dá uma apariçãozinha em Loquismo. É, doutor. Eu acho que deve ter uma apariçãozinha, assim. Acredito, eu prefiro colocar o Seoseong na frente do Esse Kyeon Gapriong, que ele acabou de citar, ele velho, fora do auge, simplesmente com um soco casual, quebrou um portão de ferro do tamanho de uma casa de 3 andares, ou Aquarela. talvez maior. Mas só pra vocês terem noção, pô, Miami também me falou e não falou nada, né? É. Porque eu perguntei, você falou um soco normal, aí me não adianta nada. Esse aqui é poderes? Não, porque assim, ele falou um soco casual. Ah, Só que não é o soco mais Tá, forte. eu não consigo imaginar ele, sei lá, vai fazer o quê? Vai quebrar um muro de aço Acho que foi tipo assim. na força bruta? Estou de mau humor, dei um soco no portão. O portão quebrou. Tá, mas isso aí meio que não responde a pergunta, entendeu? Porque eu queria um feito mesmo. Igual, sei lá. É literalmente o maior feito do verso atualmente. Segurou um trem. Eu É, tava tipo isso, andando. sei lá. Tá, dá pra ter uma base, mas não é tanta deixa, então deixa não. meio vago. É, Tipo assim, eu achei que era mais absurdo, tipo aqui mesmo, sabe? esse personagem derrotaria algum personagem de One Piece? Nossa, O Garp. Derrotaria o Garp? Porque o poder em One Piece é bem... acho que não. Acho que o poder de One Piece em força bruta é muito grande. Se fosse comparar ele com algum personagem de One Piece, ele seria o quê? Um Usopp? Calma lá. Ele seria um Frank? Um Chopper? Nossa, aí calma lá também, né? Vamos com calma. É que daí os outros já, tipo, Zoro, Sanji e Luffy já é muito forte, né? Jim Young. E o 13º lugar da nossa lista fica pro Mandook. Bom, o Mandook ele fica em 13º lugar, porque ele mesmo não sendo um personagem que apareceu tanto assim, ele já tem feitos bastante interessantes. Mas basicamente um dos feitos principais do Mandook são tipo conseguir se igualar de igual para igual com o Vasco. Na captura do Big Deal mesmo, a gente viu que o Mandook e o Vasco estavam meio que pau a pau um com o outro. Ele e o VIP já conseguiram trocar alguns golpes com o Lidogil, que é um dos caras mais poderosos do verso. Claro que eles não teriam a menor chance de vencer o Lidogil, mas mesmo assim o cara conseguir acertar um soco na cara do Lidogil é digno de aplauso. E em 12º lugar, a gente tem O Robin, o já. Robin. Bom, o de Robin, durante toda a obra, ele sempre passou a imagem de ser só um babaca. Mas Podia simplesmente ser o o cara, de uns certos capítulos pra cá, demonstrou ter uma habilidade tremenda e um treinamento sensacional. Um dos momentos mais impactantes do Jim Robin, pelo menos pra mim, foi quando ele tava treinando pra voltar à sua forma original, aquela forma dele mais musculosa que ele tá atualmente, que o cara simplesmente tava treinando, arrancando árvore do chão. Olha o absurdo que é Aí, o cara. ó. Na época que eu vi o treinamento do Jim Robin, eu achei uma coisa simplesmente surreal. Principalmente porque a gente não esperava nada do Jim Robin. Simplesmente o cara foi lá e começou a treinar e arrancar a árvore do chão. Isso sem contar que nesses arcos mais que bonito atuais, esse olho o dele. Jim Robin, ele Peraí, qual que é agora mais forte? Tirar uma árvore do chão ou socar um portão de 3 metros de altura? Porque a árvore, ela tem a raiz, né? Que dá uma volta lá e... O portão não tinha 3 metros de altura. O portão tinha o tamanho de um prédio de 3 andares. Ah, é um prédio?
Não é? Deixa eu ver se eu vi Era errado. 3 andares? E meio que teve... Ai, pausei sem querer. Peraí, então eu li errado. Uma casa de 3 andares. 3 andares. Tá. É bem grande. É. Dá o quê? Uns 15 metros? É um portão grande de ferro. Mas é que também 12. depende do portão. O portão era fino de ferro? Ai, vida, pelo amor de Deus. Qual era o material exatamente? Mano, eu tô ficando maluco, eu quero saber, velho. Porque, tipo, igual ele tipo falou de que ia arrancar ferro? a árvore, eu acho mais forte. Era grosso. Mais forte do que tirar um Que murro no ódio, portão, velho. porra. Entendeu? do contato com um dos reis da primeira geração que deve ter ensinado para ele algumas habilidades. Mesmo depois de todo esse tempo, depois de todas essas habilidades que o Jim Robin demonstrou, ainda tem muita coisa que talvez ele tenha a oferecer pra gente. Talvez o Jim Robin tenha um novo buff nesse arco atual, mas por enquanto a posição do Jim Robin fica aqui, em 12º lugar. Já vai aparecer os caras aqui nos comentários. Ah, você quer saber? É só ler. É só ler. Hudson. É só você calar a boca também. Um dos personagens que tem um dos estilos de luta mais brutos de Loki's. Simplesmente o cara, ele é uma máquina, ele é um trator ambulante em forma de gente. Com o punho único do Hudson, ele consegue simplesmente socar pedra maciça e quebrar como se fosse gelatina, rapaz. Além do que o Hudson já conseguiu bater de frente com grandes pesos pesados da obra como o Jang Hyun e o Park Hyun-suk no modo insano. Claro que ele perdeu, mas mesmo assim o cara conseguiu lutar um pouco. Isso sem contar que ele já bateu de frente com alguns membros da geração Zero. É claro que o cara da geração Zero que o Hudson derrotou não chega nem perto de ser um dos grandes pesos pesados dessa geração. Mas mesmo assim não deixa de ser um grande feito pro currículo do Hudson, né? E em 10º lugar a gente tem o Vasco. O Vasco, ele é lutador de Muay Thai e dominador das 10 técnicas. Ele apareceu no outro também, eu lembro desse nome. O momento que o Vasco demonstrou o nome que você vai lembrar também. Nossa! Foi na luta dele contra o Jang Hyun. Caraca! Bonito demais! Ele não tem cara de coreano. Lutarem contra o Lee Jin-hoon no arco do Big Deal. A gente ainda não sabe exatamente quais são os limites de poder do Vasco, nem da sua corrida alta e nem dos Você tá se escondendo da sua mãe, né? Você tá falando baixinho pra sua mãe não ouvir, né? Quais são os limites de poder do Vasco, nem da sua corrida alta e nem dos outros. Relaxa, eu também fazia isso no início do canal. Atualmente esse é um bom lugar para eu colocar o Vasco, em 10º lugar da segunda geração. E o nono personagem da nossa lista é o GT. Eu acredito que um dos principais feitos de força do GT foi o fato dele ter conseguido lutar contra o Jong-un, que é um dos personagens mais fortes da Cara, obra. eu tenho medo desse cara. A cara dele. O luta do GT é o boxe. Ele é um boxeador. É que mesmo que o GT ele fique na frente do Vasco, eu não acredito que a diferença dele Será pro que tem Vasco igual seja no Roto qualidade. Fight, Se eu pudesse, eu colocaria eles dois. não vai lutar o estilo, só que provável. a gente meio que pois o Robin derrota precisa numerar todos. a lista, né? Então eu decidi botar o GT na frente pelo fato do GT ainda ter mais espaço para poder evoluir. Enquanto que o Vasco já tá se aproximando mais do limite. Eu não colocaria minha mão no fogo pelo GT, já que eu acredito que ele e o Vasco estão ali mais ou menos no mesmo patamar. E o 8º personagem da nossa lista é o Won-suk. O Won-suk, ele sempre foi um excelente lutador, tanto que ele é conhecido como bem comum, né? de Gangdong, só que ele, durante muita parte, ele nunca lá aprendeu em realmente a lutar. Ele sempre foi meio de brigar na mão, sabe? Brigar meio que no estilo da ignorância. Depois que ele conheceu o Ren e aprendeu a usar o CQC, que no caso é tipo meio que uma arte marcial militar especializada, o salto de poder que eu o lembro Won-suk disso. deu foi gigantesco, tanto que ele conseguiu vencer o GT na porrada bruta, só usando o CQC. E não apenas isso, ele não só aprendeu o uso do CQC com o gerente Kim, mas como também aperfeiçoou ele, criando meio que um CQC próprio, uma coisa única dele, particularmente dele. Então, a posição do Won-suk nesse lugar é a mais correta possível, pelo menos pra mim, na minha opinião, é claro. E em 7º lugar, a gente tem ele, nosso querido e amado Jang Hyun. Apesar do Jang Hyun usar meio que 2 cacetetes como armas, o verdadeiro poder do Jang Hyun mesmo é mostrado quando ele entra no modo selvagem. A gente ainda não sabe exatamente quais são os limites exatos desse modo e até onde ele pode evoluir com essas habilidades, que o Jang Hyun tem feitos extremamente fortes com ela. Isso sim, ele lutar incessantemente contra o Lee Do-gil, várias e várias vezes repetidas sem perder o fôlego. Claro que ele não teria a menor chance de vitória, mas mesmo assim é um baita feito de resistência do Jang Hyun. Nesse modo, o Jang Hyun, ele é tão forte, mas tão forte, que ele conseguiu até mesmo dar trabalho pro Euhan no arco da 3ª filial. Talvez empatando e rivalizando com ele. A única razão que o Jang Hyun ter perdido pro... Não conheço. Não me lembro. Não é... Não.
Não é o ceguinho? Pela aparência não parecia. Não parecia, mas é o Han. É o da música? Qual? Esse que eu falei? Cego, mas... É ele? É o Han, é o nome do cara da música do Dan, se eu não tô enganado. Voltei, gente, tá limpando o nariz. É o cego? Sabia que era o Han o nome dele. O Elhan realmente foi por causa de uma distração no meio da luta dele relacionada a um brinquedo da filha dele. Se não, galera, talvez o Elhan e o Jang Hyun tivessem meio que empatados um com o outro até naquela hora. E mesmo o Jang Hyun perdendo pro Vasco, enquanto o Vasco tava lhe dando 110% do que ele sabia, o Jang Hyun já tinha desistido, porque ele era uma questão mais filosófica do que corporal. Não era exatamente uma disputa de arte marcial, era mais uma questão filosófica em si. E como o Vasco meio que conseguiu fazer ele desistir de lutar, ele simplesmente foi lá e finalizou. Enquanto o Vasco tava dando tudo de si, o Jang Hyun e nem ao menos chegou a usar o modo selvagem. E o sexto personagem da nossa lista é simplesmente o ex-líder do Big Deal, o Shinwoo. Ele é um dos pouquíssimos personagens a dominar uma das técnicas mais difíceis do mundo de Loki's, que é chamado de domínio. O lutador precisa ter um nível de velocidade e habilidade no geral na sua arte marcial extremamente alta, mas principalmente o domínio se consiste em velocidade, o que faz do Shinwoo talvez um personagem não tão... Velocidade. É isso que eu esperava de Tokyo Revengers. Por que de Tokyo Revengers? Porque é gangue. Eu esperava essa pegada, só que versão gangues. É porque é gangue adolescente, né? E aqui aí, é gangue adulta. Quando eles metem poder lá, uns poder maluco, começa a ir pra uns lados, assim, o poder em si ele já tudo bem, podia ter deixado, mas começa a ir pra uns lados meio diferentes. O verdadeiro vilão era não sei quem, desde que era criança. Esse eu não gosto. Eu acho que seria legal se fosse nessa pegada, assim, de força bruta, de poder. Eu acho que dava pra fazer a parada de viagem no tempo do mesmo jeito, mas colocar bastante luta, assim, Bastante personagem foda, personagem que por mais que seja vilão, não seja odiável, seja legal. Tipo, uns vilão assim que você olha e fala, cara, esse vilão, ele é filha da puta, mas ele é muito foda. Forte em força bruta, mas um dos mais velozes do mundo de Loki's. A comprovação do quão poderoso o Shinwoo é justamente quando ele conseguiu bater de frente com o Jong-Go por um momento. Claro que o Jong-Go não estava nem perto de usar 100% da força dele, mas mesmo assim o cara conseguir bater de frente com um dos 10 gênios do Choi Sodong é um feito e tanto. Sem contar que durante o arco de captura do Big Deal, o Shinwoo conseguiu lutar contra vários oponentes de uma só vez, aplicando socos velozes, chutes em uma velocidade extremamente alta. Os caras nem sabiam de onde é que tava levando o murro, só pra vocês terem uma noção. Os feitos de velocidade do Shinwoo são tão altos, mas tão altos, que os únicos personagens que conseguiram atingir o mesmo nível de velocidade que o Shinwoo são o Lee Jin-hoon, que é simplesmente um dos caras mais fortes do verso. Esse é o protagonista. E o Choi Sodong, que também é praticamente a mesma coisa. E em quinto lugar da nossa lista, a gente fica com o VIP. Os principais feitos de força do VIP são dois. Primeiro, ele ter conseguido trocar socos com o Lee Do-gil e também ter conseguido o feito de empatar com o Elhan. E o Elhan dando 100% de tudo que ele era capaz contra o VIP. E o Elhan vai estar bem pra cima na... cada um. Eles conseguiram meio que um empate um com o outro. O Elhan até mesmo chegou a usar as duas cópias mais poderosas que ele tinha. Que primeiro era a cópia de 10 segundos do modo Ui e a cópia do CQC do Gerente Kim. Mesmo usando as duas cópias mais apelonas do arsenal dele, ele era... o máximo que o Elhan conseguiu contra o VIP foi esqueci o nome agora. Isso por si só já dá um grande feito pro VIP. Porém, o VIP fica atrás do Elhan nessa lista, porque embora o VIP ele tenha conseguido esse feito, o potencial de desenvolvimento do Elhan é muito maior. O Elhan ele é um copiador, né, que infelizmente está sendo nerfado por causa do problema nos olhos dele. O potencial de evolução do Elhan, galera, vai subir demais. O VIP ele ainda fica mais atrás porque ele não tem tanto potencial de desenvolvimento assim. E óbvio que depois de ter falado tudo isso, o quarto lugar fica pro Elhan, obviamente, né? Pô, eu gosto pra caramba do Elhan pela música lá do Dan, mano. Dispensa apresentações, já que ele é simplesmente um dos mais poderosos da segunda geração, sem sombra de dúvidas. E claro que essa posição do Elhan não é à toa, já que o Elhan sozinho já conseguiu vencer
todos os personagens anteriores dessa lista sem muitas dificuldades, com exceção de alguns que, obviamente, o Elhan não lutou com todos os personagens anteriores, mas o Elhan já venceu o Vasco, já lutou contra o Jong-un, já lutou contra o Jong-un, já venceu o Jang Hyun, e temos certeza que se pegarmos o Elhan e colocar ele com a maioria dos anteriores, ele venceria com quase 90% de chance de certeza, sem sombra de dúvida. Além do que o Elhan é um dos pouquíssimos personagens que consegue trocar socos com o corpo perfeito do Park Hyun-suk no modo Ui. Tudo bem que a luta que eles tiveram foi mais uma questão de quem apanha, né? Uma hora o Park Hyun-suk batia e outra hora o Elhan apanhava. Pra aguentar lutar de igual pra igual com o Park Hyun-suk nesse modo, tem que ser um dos caras mais casca-grossa da obra. Tipo nível Jong-un, Jong-go, Lee Do-gil, Choi So-dong, Lee Jin-hoon, é dessa galera. E detalhe, rapaziada, tem que lembrar onde todo mundo é difícil, viu? Nos olhos, tá? Então imagina se o Elhan conseguisse, sei lá, aperfeiçoar as cópias dele melhor ou curar o olho dele em 100%, talvez nível Park Hyun-suk. Se ele cortasse esse cabelo já ia melhorar a visão, já que tá no olho. Pra mostrar pra gente. E o terceiro personagem da nossa lista é ele, Jin Sung, nosso boxeador de ferro. Nesse último arco da primeira filial, o Jin Sung conseguiu uma vitória esmagadora contra o Elhan, colocando o Jin Sung acima do VIP e do Elhan juntos, já que eles meio que automaticamente estão ali meio que nivelados. Então o Jin Sung fica em terceiro lugar, meio que coloca ele em uma posição acima deles, obviamente. E o que torna essa posição do Jin Sung algo tão esmagador ainda é justamente o fato dele ter lutado contra o Elhan usando 100% do poder dele cansado, já que antes de lutar com o Elhan, o Jin Sung já tinha lutado contra outro membro da geração Zero. Isso faz do Jin Sung não só um cara que venceu o Elhan, mas um cara que tem uma resistência absurda. A estamina do cara é violenta, rapaz. Então, claro que eu não poderia colocar o Jin Sung em uma posição menor do que o terceiro lugar da segunda geração. E em segundo lugar da segunda geração fica ele, Park Hyun-suk original. Eu acho que essa posição do Park Hyun-suk meio que já era esperada, né? Já que praticamente o Park Hyun-suk, depois que treinou com o Jong-un, usando sua habilidade de cópia, ele ficou simplesmente roubadíssimo, um absurdo, a ponto de já ter vencido muitos personagens anteriores dessa lista, como por exemplo o VIP. Ele já venceu o VIP, já venceu o Xiaolong, já venceu... Cara, o Park Hyun-suk, depois que treinou com o Jong-un, ficou um absurdo de potente. O cara ficou um aperfeiçoamento refinado de todas as técnicas, tanto do modo ele treinou e as suas ficou cópias ficaram refinadíssimas, o cara ficou no trim. Quando o Park Hyun-suk entra no modo Ui, ele fica tão poderoso, mas tão poderoso que ele consegue até mesmo bater de frente com reis da primeira geração. O top 1 e o top 2 é os dois corpos dele? Igual pra igual, o segundo corpo no modo Ui, né? O corpo perfeito. Certeza que é. Claro que não exatamente no mesmo nível, já que o Park Hyun-suk ele é forte, só que ele não tem tanta estamina, ele não é tão resistente. Mas mesmo assim, tirando o Elhan e a galera do alto escalão de Loki, ele é um dos que mais dá conta de lutar de igual para igual com o segundo corpo. Na primeira final, mas é até engraçado ver o anime sabendo dessas coisas. O segundo lugar não poderia ser de ninguém menos do que o próprio Park Hyun-suk, né? Ah, tá. E em primeiríssimo lugar, que também acredito que não seja surpresa para ninguém, fica o Park Hyun-suk no segundo corpo. Obviamente, né? Que acredito que não deve ser surpresa para ninguém. O segundo corpo do Park Hyun-suk, galera, é simplesmente avassalador. Não só um dos mais fortes da segunda geração, como um dos mais fortes... Cara, imagina o quão foda você é pra você estar no top 1 e no top 2. O segundo corpo dele não tem vida própria, né? Tá ligado? Você é o top 1 de mais forte, e aí não tem ninguém mais forte que você. Só que você também é o top 2, automaticamente tem uma pessoa na frente de você que é você. Eu não sei como é que funciona pra ele trocar de corpo. Ah, eu lembro que foi falado isso, mas eu já esqueci. Imagina lá, ele tá lá apanhando uma luta. Peraí, vou trocar. Trocou, voltou lá contra o corpo, cacetou o cara que tava batendo nele. Verdade, lembrei. Dormir, assumir um corpo, acordado, assumir o dele mesmo. Então ele vai pra casa, dorme, volta lá e bate na pessoa que bateu nele. É tipo isso aí. Se ele tava batendo lá na tal pessoa lá, é meu melhor amigo, cara. Vou te descer o cacete agora, tipo isso. Verso sem sombra de dúvidas. Se bem que ele é forte nos dois, né? Não adianta muito. O seu corpo original treinou com o Jong-un. Se ele desmaia, acorda no outro. Ah, então não é só... Um soco, desmaiou, não necessariamente dormir, então. Porque apagou, já era. Legal. Mas é que você falou, né? Tô apanhando e vou pro outro, sendo que os dois são top 1. Oxi. Os dois corpos dele é top 1 e top 2. Ah, mas... Então não existe a possibilidade de apanhar. Mas como é que
colocou esse cara na frente dele? Tipo assim, eles não lutaram entre si pra saber qual que é mais forte dos dois. Eu acho que é feitos. Feitos. Tipo assim, o que tá em top 1 derrotou alguém mais forte que o que tá em top 2. Alguém deve derrotar o top 2. Provavelmente o segundo corpo dele, tipo assim, como é a mesma pessoa, a mesma mentalidade, às vezes até o mesmo treino. Só que esse top é da segunda geração, verdade. Então, Alguém mais forte vem tem. bem que eu tava sentindo falta daqueles caras todos lá, Aqueles velho, né? os velhos malucos. Os velho louco O próprio que tinha. cara que o Proto enfrenta também. Ah, verdade. Nossa, viajei agora. Como um dos mais fortes do verso, sem sombra de dúvidas. Agora que o Park Hyun-suk, no seu corpo original, treinou com Jong-un, aperfeiçoou o modo Ui, aperfeiçoou suas cópias, imagina o que acontece se ele usar todas essas técnicas no seu segundo corpo. Com avassalador, ele vai ser. O potencial do segundo corpo, sem controle, tá? Ele destruiu geral. Sem Agora, controle? imagina o potencial que ele vai conseguir com o Park Hyun-suk controlando ele treinado, tá? Não é por acidente, não. É treinado. Imagina só o que o Park Hyun-suk não pode fazer com esse corpo perfeito, só que agora usando ele de verdade, com 100% de eficácia. Maluco. Mas enfim, rapaziada, essa aqui foi a minha lista dos que eu acho que são. Então ele não os mais controla o fortes corpo da segunda dele quando ele geração, vai tá? pro segundo? Comenta aí se você discorda de alguma posição de algum personagem. Aparentemente, então quando coloca ele sua própria lista aí desmaia, também, que eu quero ele ver, tá? não Quero ver o controla que o você corpo, acha. não Realmente eu sei. tô bem curioso pra ver a listinha de vocês. Comenta aí. Nossa, agora eu fiquei mais confuso ainda que quando eu comecei. Vida, eu acho que talvez vendo o anime a gente vai entender Só lendo, melhor. só lendo. Não, vendo o anime também, porque ele também tem. Mas acho que no anime isso aqui é muito... talvez mostre isso no início, né? O anime, pelo que eu entendi, é focado nele. Ele sofre bullying no corpo gordinho, consegue trocar com o corpo gostoso e vê como as pessoas tratam ele melhor quando ele é gostoso. Enfim, mano, é só lendo mesmo, ou vendo o anime. Não tem muito... Por comentário é difícil entender, tem que ver, tá ligado? Mas enfim, muito obrigado ao Nil pelo patrocínio, eu agradeço. Se você também gostou desse vídeo aqui, ó, vai lá se inscrever no canal do cara, mano, o canal tá aqui na descrição, Quimera Nerd, tá link do vídeo original também, gostei pra caramba, parabéns pelo trampo. E é isso, tá? Vira membro do canal porque membros têm acesso antecipado, tamo junto e vai. E tchau.